1 João, capítulo 1, verso 1. A epígrafe diz: Deus é luz. Olha para seu irmão e diga: aquilo que estava em trevas, Jesus já entrou para iluminar, e você vai sair daqui marchando no poder, vendo tudo, com visão de águia, porque o dono da festa chegou. A palavra de vida, ela foi manifestada na carne. E João começa a escrever. Todos acharam? Posso ler? Diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Vamos orar por esta rica, soberana e gloriosa palavra. Maravilhoso, soberano Deus, supremo Criador dos céus e da terra. Eis aqui a tua palavra, Senhor. Palavra inerrante, fiel e verdadeira. Palavra que não volta vazia, mas prospera naquilo para que foi enviada. Senhor, estamos regozijando, jubilando, através da tua presença, durante esses 3 dias de festa. Pai querido, soberano e santo, nós sabemos que a tua palavra diz que no 3º dia o milagre aconteceu. No 3º dia o Senhor estava ressuscitado de pé, e a pedra que estava à porta do túmulo já havia sido removida. No 3º dia, Senhor, a tua palavra diz que o inferno perdeu, e o Senhor tomou a chave da morte e do inferno, e o Senhor se levantou num corpo ressuscitado para provar que é dado a ti todo o poder nos céus e na terra. Eis o 3º dia da festa, eis o final da festa, mas nós vamos dar continuidade a ela, adorando no decorrer da semana, do mês, do fim do ano, no próximo ano, porque, Senhor, nós nos alegramos pelas grandes coisas que o Senhor tem realizado aqui. Eis a tua palavra que o Senhor aplique nas tábuas de cada coração. Nós sabemos que já estamos transbordando, então que a tua igreja leve mais esta porção. Espírito Santo, amigo fiel, tu que sabes interpretar como ninguém interpreta, mais uma vez a palavra do Pai nas tábuas de cada coração. Entra na divisão da alma entre juntas, medula e espírito. E a igreja, que é a maior autoridade na face da terra, concorda com essa oração, dizendo: amém. Para agradecer ao Senhor por este privilégio de estar conosco, viu? Ao nosso Deus, porque sem Ele nada poderíamos fazer. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor é soberana, é fiel, é verdadeira. E nós já, durante o decorrer da festa, nós já tomamos posse dos milagres, ao qual o livro de João, ele nos mostra milagres que Jesus realizou, e muitas pessoas que participaram aqui receberam a porção, receberam a promessa, foram renovados, os sonhos foram ressuscitados, porque quem chega diante de Jesus não sai do mesmo jeito. Quem chega diante do mestre não volta da mesma forma para casa. Foi falado aqui de milagres, foi falado aqui de cura. No final a cantora Miriam Pereira fala sobre a cura tremenda. Por quê? Porque Jesus é o mesmo, Ele não mudou, Ele permanece, Ele vai ser sempre Deus. Aqui, amanhã, o ano que vem, Ele não muda e nem mudará. O mesmo Deus que operou no passado, opera hoje. É isso que a igreja precisa entender. E João, ele começa escrevendo nesta primeira epístola, ele começa dizendo que tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele tocou, tudo aquilo que ele contemplou foi real. E ele começa a escrever aqui com uma veemência. O evangelho de João é um evangelho que toca na alma, porque ele foi testemunho ocular, como já falei aqui, de todos os milagres que Jesus operou. Mas nessa primeira epístola, João já está totalmente renovado, porque ele já tinha visto o mestre ressuscitar, ele já tinha visto o mestre subir aos céus, ele já estava contemplando ali a presença do Senhor real na sua vida. E ele começa a escrever para a
pleno e é verdadeiro, é real. O verbo se fez carne, o verbo veio, ele habitou entre nós, ele operou milagres e ele continua operando, porque ele não muda. Então João quis passar para a igreja, não só daquela época, mas para hoje, a igreja da última hora, que Jesus tem todo o poder. Nós não podemos andar nessa terra com Deus, dizendo que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, e cabisbaixos, sem esperança. Deus, nesta noite, Ele nos faz compreender que quem tem Jesus jamais perde a esperança. A enfermidade pode até vir, a enfermidade pode até assolar como me assolou, a leucemia me pegou em 2003, mas Jesus estava no comando, e é Ele que dá a última palavra. Ele não muda não. João começa nesta hora a escrever, e ele começa a passar para a igreja: sejam fortes. Nesse período havia uma perseguição terrível, irmão. A igreja ela estava crescendo, mas os perseguidores estavam também avançando. Muitos profetas, muitos daqueles que serviram a Jesus, muitos daqueles que professavam a fé, eram mortos. Naquela época, todos eram pés, perseguidos, não podiam cultuar o nome do Senhor. Os romanos perseguiam, os fariseus perseguiam, o negócio era estreito. Muitos derramaram seu sangue. Os discípulos foram sendo pegos um a um. João foi ficando porque Jesus tinha um propósito na vida dele para o final de tudo. Pedro já havia sido morto. Pedro já tinha sido morto, crucificado de cabeça para baixo. Tiago, arrancaram a pele dele em carne viva. Ele vivo, sentindo dor, e os romanos arrancando. Nega, ele dizendo: não nego. Nega, não nego. E muitos foram morrendo, foram ali derramando seu sangue, mas hoje estão esperando o grande toque da marcha nupcial para junto conosco entoarem um cântico de vitória, porque vale a pena. E eu quero meditar convosco na perseguição da igreja da última hora. Como eu falei para a igreja, não preparo mensagem para pregar, porque eu não prego nada. Quem prega é o Espírito Santo. Eu sentada ali, quando a cantora estava louvando, a mensagem desceu mais uma vez. Não tinha preparado nada, eu só vim com o tema e com a divisa. E Jesus disse: fala para a minha igreja que o negócio vai ficar mais difícil. Falamos tanto de milagre, falamos tanto nesse congresso de bênção, de vitória, é muito bom. Mas eu também vim aqui como profeta de Deus te dizer que Jeová está começando a peneirar a igreja para o arrebatamento. No começo, nós nos regozijamos com aquela transformação da água em vinho. Os dois milagres que João cita: Jesus andando por cima das águas, ressuscitando Lázaro, transformando água em vinho, curando um cego de nascença, curando um homem que há 38 anos estava enfermo numa cama, e Jesus ali multiplicando pães e peixes. Depois Jesus ali fazendo com que uma pesca frustrada voltasse a ser maravilhosa e os peixes viessem naquela rede. Mas agora o Espírito Santo de Deus quer falar contigo e comigo, dizendo: te prepara, porque o tempo está se findando. E eu quero te dizer que está acontecendo tudo. É só parar, observar os tempos, as horas e os sinais. Deus te revestiu nos 2 dias da festividade. E hoje Deus vai estar te mostrando que o negócio vai ficar mais difícil, mas Ele vai estar contigo. Não tema não, viu? Assim como Ele esteve com João, assim como Ele esteve com aqueles que quer confiar nele, Ele vai permanecer segurando a tua mão. Agora, não negue a Ele em nenhuma situação. Não volte atrás, não olhe para trás. O caminho não tem mais curva nem lotada. Estamos na reta final para o arrebatamento. Estou sentindo o cheiro dele aqui. E João, ele fala com muita propriedade. Ele começa a escrever as 3 epístolas. E ele começa a animar a igreja. Pouco tempo antes de ser levado preso para a ilha de Patmos, o único que sobrou. Ficava lá preso escrevendo as cartas. Daqui ele já estava velho, farto de dias. Mas o Senhor Jesus prometeu que estaria com ele até o fim. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda aqui. Eu poderia não estar hoje aqui. Poderia estar na glória, o Senhor ter me colhido.
Amanhã eu não sei como será. Estamos aqui hoje, o dia de amanhã não pertence ao Senhor. Então vivamos o dia de hoje como se Ele voltasse amanhã. Vivamos o dia de hoje como se Ele voltasse agora. Vivamos o dia de hoje como se Ele voltasse hoje de madrugada. Porque temos que estar alertas, porque a trombeta vai tocar a qualquer momento. Ele está separando uma igreja forte. Ele está separando uma igreja que está pronta para fazer o que Ele manda. E o versículo ao qual as irmãs escolheram para a festividade diz: fazei tudo quanto Ele vos mandar. Eu falava ali com meu esposo, eu disse: amor, tem que fazer tudo. Se trouxer só 2 talhas não resolve. Se colocar só a metade da água também não resolve. Tem que ser tudo. Se fizer só um terço não dá jeito. Se fizer só a metade não dá jeito. Ou se lança para que Jesus trabalhe na tua vida, ou pela metade Jesus não vai fazer. Fazei tudo quanto Ele vos mandou. Não é fácil estar preso numa ilha, velho, com um monte de pessoas ali que praticaram atos infratores, outros presos políticos. Está lá preso por conta da palavra. Eu estava começando a observar os sinais. O Espírito Santo diz: filha, para. Porque a gente fala muito nas igrejas que o Senhor vai fazer, que Deus vai cumprir a promessa, mas a gente está esquecendo do arrebatamento também. A gente precisa pincelar esse tema, porque é o tema da última hora. E sabe o que foi que Jesus falou comigo? Eu estava orando de madrugada e Deus me tomou numa força, numa potência muito grande. Eu fiquei quase como que arrebatada em espírito. Eu não sabia se o céu tinha descido ou se a terra tinha subido. E o Espírito Santo disse assim: levanta, porque é chegada a hora. Eu disse: que hora, Senhor? Ele disse: a igreja da última hora é a geração do arrebatamento. Então prega que eu estou voltando, porque o meu povo está despreparado. É, Senhor. Ele não me disse o dia, mas Ele disse que nós somos a geração do arrebatamento. Isso é muito sério. Quantos estão tombando e ficando para trás por coisas tão pequenas? Quantos estão olhando para trás, querendo recuar? Quantos estão sem forças de prosseguir? Mas nesta noite o Espírito Santo está passeando em nosso meio, está renovando a força da igreja. Porque você não pode parar. Você não pode parar. A ordem é para baixar. João anima a igreja. Tempo de perseguição. Naquela época, Nero, ele pegava os cristãos e ele colocava no jardim da casa dele, do castelo, onde ele morava, e ele queimava os cristãos vivos. Ele se divertia com a morte dos cristãos. Ele mandava amarrar cristãos em cavalos, em carruagens, e sair arrastando pelas ruas para mostrar que ele era o todo grandão, mas o todo poderoso estava acima de tudo, vendo tudo. Eu quero dizer que não se preocupe com o teu inimigo. O gigante é só um trampolim para você chegar mais perto de Deus. A fornalha é para que o nome do Senhor venha ser glorificado. O leão é só para fechar a boca, porque ele não tem poder. O leão da tribo de Judá está com a noiva. E de repente João começa a animar o povo. Começa a escrever a primeira epístola. A segunda epístola ele começa a avisar, alertar a igreja. Para que a igreja entre no prumo. Para que a igreja observe a palavra do Senhor, a palavra da verdade. Nesta época, além da perseguição, os falsos profetas já haviam entrado no meio do povo para confundir o povo. Não é de hoje. Naquela época o Senhor Jesus já tinha esta preocupação com a noiva. Ele mandava João escrever e alertar e dizer: olha, cuidado, vocês têm que ser luz, porque eu sou luz. A epígrafe deste capítulo diz: Deus é luz, e quem anda com Deus tem que ser luz. Quem anda em trevas e diz que está com Deus é mentiroso. Quem anda com Jesus tem que ser luz na terra. Sal da terra é para salgar mesmo. Luz do mundo, iluminar onde chegar. Não importa onde você esteja. Daniel estava em terra estranha e ele fez toda a diferença. Esther foi levado aqui, foi levada cativa e ficou em terra estranha, mas fez toda a diferença. O crente que anda com Jesus, ele tem que ser diferente onde ele estiver, porque onde ele pisar, Jesus pisa com ele, Jesus entra com ele. Ah, pastor, mas eu estou em liberdade, não se preocupa não. A
E João escreve com muita propriedade e diz: permaneçam firmes. Ele veio, eu vi, eu toquei nele, eu coloquei a cabeça no ombro dele, eu senti o cheiro dele, eu vi ele ressuscitar Lázaro, eu vi quando a tempestade se levantou e ele veio andando por cima das águas. Eu vi o túmulo vazio, eu vi quando ele se apresentou em nosso meio. Ele não abriu a porta, ele simplesmente se apresentou no corpo ressuscitado. Eu vi quando ele disse: é-me dado todo poder nos céus e na terra. Eu testifiquei, eu sou testemunha ocular, eu não vi falar, disse João, eu vi. E eu estou vos falando isso para que creiais e permaneceis firmes. E começa a grande perseguição, e hoje não é diferente. Tem a igreja perseguida em todos os lugares. Ah, irmã, mas o negócio é tão estreito, eu sou perseguida. Ah, irmão, mas se levanta tanta gente, irmão, para tentar me deter. Eu quero dizer para você que você olha para Jesus e tem convicção da sua chamada, irmãos. Eu tenho só 18 anos de ministério, de chamada. Só Deus sabe dizer as perseguições. Só porque a gente prega aquilo que não é nosso. Porque é tão difícil estar longe de casa, quem louva, quem prega, viajando, pregando a palavra, em terra estranha, até fora do país, para levar o evangelho de vida, porque Jesus diz: vai, e a gente não tem como recuar. Como eu falei no decorrer dessa festividade, na agenda antecedendo a festividade, eu fiquei muito enferma. Eu disse: Jesus, e agora? Mas o dono da festa estava preparando tudo para que eu chegasse aqui hoje e pregasse com essa veemência, dizendo: ele que começa, ele que termina, ele é o dono de tudo, ele tem o controle da situação. Mas você pensa que vai parar ele, coloca uma vírgula e começa tudo de novo. Tentaram parar a igreja, mas João tinha convicção de que aquele que se levantou naquele dia, lá naquela festa de casamento, estendeu as mãos e aquela água foi transformada em vinho. João tinha convicção que aquele que subiu aos céus e disse: olha, eu vou, mas eu vou vos enviar o Consolador. Estarei convosco até a consumação dos séculos. João viu quando naquele dia de Pentecostes, lá no livro de Atos, estavam reunidos 120 crentes. E de repente a promessa se cumpre, o fogo cai e enche aqueles crentes da unção. E eles fizeram tanto barulho que vieram ver o que estava acontecendo. João estava lá, Lázaro estava lá, Maria Madalena estava lá, Pedro estava lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele viu, ele sentiu, ele provou, ele degustou da unção. E eu começo a compreender que não há mais tempo para coisas pequenas em nosso meio. O Senhor está bradando e falando comigo, dizendo: olha, filho, nessa última hora eu tenho que segurar a coroa para que ninguém volte. Que o inimigo, ele está preocupado é com a tua alma. Ele quer saquear a tua alma. Outra coisa, ele não quer matar você, ele quer fazer você sofrer. Ele quer fazer você gemer e chorar, porque se matar você vai direitinho para a glória. Então não tem graça para ele. Quando eu fui acometida pela leucemia, quem eu pensei que era amigo, que eu dizia: eu tenho amigos que eu posso contar. Na hora que a pastora não pôde pregar mais, foi ficando fraca, fugiu tudinho, só ficou Jesus. Até a família me abandonou. Eu disse: papai, agora é eu e o Senhor e eu. E papai me ensinava pelas madrugadas que a nossa dependência tem que ser totalmente dele. Se você olhar para o homem, você vai se decepcionar. Se você olhar para a mulher, você vai se decepcionar. Mas se você olhar para Jesus, você vai andar por cima das águas como Pedro andou. O que detém, o que impede a promessa de ser cumprida é uma palavra bem pequenininha: dúvida. Quando se duvida, se trava tudo. Mas quando se crê, abre-se porta onde não existe parede. Hoje existem cristãos morrendo do mesmo jeito. Lá na Eritreia, África, eles pegam os cristãos que estão aceitando a Jesus, colocam em containers, fecham e deixam eles morrerem sem água,
sem comida, em temperaturas altíssimas. Abrem de vez em quando e dizem: nega Jesus. E quando eles dizem não nego, fecham os contêineres. E eles permanecem lá. Mas eles não negam ao Senhor. Quando não aguentam mais, rendem a sua alma a Deus. E depois eles abrem os contêineres e jogam em terrenos com covas e vão enterrando os cristãos. Estão morrendo. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus fala de muitos sinais. O profeta Jesus, ele fala que quando esse evangelho for pregado a todas as nações, nos confins da terra, virá o fim. E eu comecei a conversar com o papai, ele disse: auxiliadora, já está sendo pregado. Os meus missionários já estão indo. Tem missionários que estão lá no Oriente, morrendo, mas estão levando o legado. Mata um aqui, Deus levanta 10 lá. Matam 10 ali, Deus levanta 50 lá. Mas a igreja não pode parar. A palavra não pode ser detida. Esta palavra aqui ninguém pode fazer parar. O pastor foi preso. Ontem, quando eu cheguei aqui, o pastor estava falando de um pastor de uma família que foi morta por conta de não negar a fé. O pastor foi preso porque ele era muçulmano e ele aceitou Jesus e não leu mais o livro do Alcorão para os seus 2 filhos. E ele foi pego com a sua esposa. Depois liberaram a esposa dele e ele ficou preso para que ele fosse morto, degolado. E fizeram toda aquela ruaça, mas ele foi condenado por conta da palavra. Existe uma lei lá em Brasília que muitos estão achando que é inconstitucional, porque é inconstitucional. Mas o diabo sabe, e quando ele encontra uma brecha, ele vai mesmo, ele é astuto. Uma lei que proíbe pastor de pregar sobre dízimo. Se pregar sobre dízimo e alguém se sentir ofendido, faz a denúncia. O camburão vem, prende o pastor e o pastor não tem direito à defesa. Se essa lei for aprovada, não vamos mais poder confrontar um pecado. Não vamos mais poder, não, porque pode me prender. Mas a palavra do Senhor, Deus vai levantar guerreiros aqui. Deus vai levantar guerreiros aqui. Deus vai levantar levitas com canela de fogo para dizer que Deus é Deus e ninguém pode com ele. E pecado é pecado. Não vai poder mais se confrontar sobre pecado, homossexualismo, essas coisas que a gente prega. E não mais se poder fazer culto em ruas abertas se essa lei for aprovada. Você está vendo que Satanás está com um sapatinho de algodão, tentando calar a voz da noiva? E quando começar a perseguição, você tem que estar na posição e convicto da sua fé e da sua chamada. Porque você também vai ser provado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na Coreia do Sul, um país que era comunista junto com a Coreia do Norte, depois houve uma divisão. Existe a maior igreja construída na face da terra, com o maior número de cristãos na Coreia do Sul, dando glória, misturando com aleluia, por causa de um homem que foi para lá pregar a palavra, alcançar as almas. E eles já estão avançando para a Coreia do Norte, mandando bíblias escondidos em malas, em caixas. E os irmãos da Coreia do Norte estão aceitando Jesus. Na China, Deus está se revelando através de sonhos para os jovens, para as crianças, e eles estão aceitando Jesus. Teve um muçulmano que Jesus se apresentou para ele quando ele estava no leito de hospital, e ele não começou a observar, e Jesus falando com ele disse assim: eu sou Jesus. Ei, Jesus tem pressa. Quem pensar que vai demorar está enganado, irmão. O negócio vai ser mais rápido do que a gente pensa. Lá na China, Jesus está se revelando. Um país em que o evangelho é proibido. Se entrar lá para pegar a palavra, morre em praça pública. Jesus está descendo pelas madrugadas, se revelando ao povo que não conhece a palavra. Jesus está se apresentando ele é real, ele é verdadeiro, ele não muda, ele tem pressa, igreja. Ei,
Eu tenho alguns irmãos, amigos na Venezuela, eles pedem, pastora, ore pela Venezuela. Quando você dobrar os joelhos, ore pela igreja perseguida. Existem muitos missionários em campo de batalha morrendo. Existem muitos missionários que estão sendo ceifados por conta da verdade. Mas quando um é levado, já tem um discípulo lá que ouviu, a semente germinou e já começa a dar continuidade ao legado, porque Jesus tem pressa. Tem um missionário que foi levantado lá na África, no Quênia, e ele levantou para falar de santificação, e ele começou a pregar ao povo queniano. Hoje o povo queniano está aceitando Jesus. Um país idólatra, um país em que a feitiçaria predomina. E esse missionário começou a dizer: sem santificação ninguém vai ver a Deus. Existem só dois caminhos, inferno e céu. O que é que você quer? E os quenianos começaram a se render. Hoje o maior avivamento já visto na África está acontecendo. Eu acredito que nesse momento tem culto lá agora, porque Deus levantou profetas para levar a palavra. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus está levando os seus. Eu tenho andado tanto, o Senhor tem me levado. Tem horas que a gente fica tão cansado, mas o clamor de Deus pelas almas, nosso coração arde e a gente não tem mais como recuar. Eu já cheguei alto demais como Neemias. Já estou com a colher de pedreiro na mão, não posso mais descer. Deixa Sanbalat e Tobias falar mentira, caluniar. Eu não posso parar, estou fazendo uma grande obra, porque eu já subi alto demais. Não tem mais como recuar. Já estou mergulhando no rio de Ezequiel 47, nas profundezas. Não tem mais como recuar. As pedras vêm, bate na água e volta. Porque quem está mergulhando no rio de Deus, nada pode tocar. Perseguição vem, é glória, mas é perseguição também. Mas eu sei de onde vim, para onde vou e aonde eu quero chegar. Voltar para o Egito nunca mais. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sou. Estar aqui apregando esse evangelho de vida é uma honra. Ser arauto do rei. E é uma responsabilidade muito grande. Todas as vezes que eu subo nesse altar, o peso da palavra vem sobre a minha vida. Porque tudo que eu pregar aqui vai ser prestado conta lá. Eu não posso pregar aquilo que Deus não mandar. E eu fico com uma preocupação muito grande de pregar conforme a vontade do Senhor. Eu digo: Senhor, fala o que a igreja precisa ouvir, não o que a igreja quer ouvir. E às vezes nem sempre a palavra é agradável, mas quando Deus fala é porque Ele quer alimentar você. Ele quer que você seja cada dia mais capacitado. Eu vim aqui de Cabredeiro para te dizer que a profecia que Jesus falou, que foi a última em Mateus 24, quando esse evangelho for pregado a toda criatura virá ao fim, já está acontecendo. Porque a lua já se transformou em sangue, já aconteceram tsunamis, terremotos, pestes, fomos. Vai lá na África, vê. Comece a andar, perambular pela terra, para você observar que tudo já está se cumprindo. Jesus já está de pé, o Pai já está só esperando a hora para dar ordem, e vai sendo um abrir e fechar de olhos. Povos que nunca foram alcançados estão sendo alcançados pela palavra. Existe uma aldeia lá na África em que os irmãos não conseguem ler a Bíblia por conta do dialeto, porque lá tem muitos dialetos. Eles não conseguem, não tem Bíblia específica para cada aldeia. Mas uma pequena aldeia onde um pastor desceu lá para pregar a palavra, ele conseguiu traduzir a Bíblia na linguagem deles. Irmãos, quando o avião desceu com aquelas Bíblias, eles já estavam dançando a dança nativa da terra. Eles estavam chorando, eles estavam levantando as mãos para o alto. Obrigado, papai, a tua palavra chegou aqui. E nós temos essa Bíblia do lado da nossa cabeceira 24 horas e a gente não lê. A gente não medita, não mergulha nela. Aqui tem solução para tudo. Se você meditar na palavra, ninguém pode derrubar você. Essa palavra aqui, ó, ela é rocha inabalável. Quem medita nesta palavra, quem mergulha nessa palavra, quem conhece a palavra, pode vir o inferno inteiro. Ela faz como a palmeira de Edom, balança para um lado, balança para o outro, mas não arranca de jeito nenhum. Ele pode até abrir a sepultura, mas como eu sempre digo, Deus é o único perito que chega na cena do crime
assassino. Quando Satanás prepara o laço, ele já foi lá desfazer, porque ele é tremendo. E o evangelho já está sendo pregado. Comece a observar os sinais. É muito bom vir para a igreja, é muito bom adorar, mas nós temos que estar alertas. Eram 10 virgens, todas vestidas da mesma forma, no mesmo lugar, esperando o mesmo noivo, na mesma hora, com as mesmas lamparinas. Só que havia uma diferença. Só 5 tinham uma reserva. Estavam preparadas, estavam na torre de vigília. Sabe o que é que o Senhor fala nesse momento ao meu coração? A igreja se expandiu pela face da terra. Após a subida de Jesus aos céus, a igreja começou a avançar. Mas metade da igreja está precisando colocar reserva na lamparina. É duro, irmão. É duro. E a gente só dá valor à vida quando a gente passa pelo vale da enfermidade, como eu passei, como muitos passaram. Porque eu ia dormir, não sabia se ia acordar, e a minha preocupação era chegar diante do Senhor. Senhor, e agora? Eu vou chegar diante de ti, a obra. Será que eu fiz? A gente começa a pensar, será que eu fiz tudo que o Senhor mandou? Como o versículo que a gente escolheu. Faça tudo quanto Ele vos mandar. Tudo que vier a mão para fazer, faça. Porque vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena andar com Jesus. A Bíblia desceu, irmãos, e eles pegavam a Bíblia beijando. Obrigado, Senhor. Beijando a palavra. Eu chorei com aquela cena. E eles abraçavam a Bíblia. Obrigado, Senhor. Obrigado, papai, porque eles só escutavam versículos através do pastor. E eles decoravam aqueles versículos e ficavam meditando. E eles oraram por 3 anos e meio para que a Bíblia chegasse no dialeto deles. E a Bíblia está chegando lá na África. Estão começando a traduzir a Bíblia. Na China, eles recebem Bíblia escondidos, porque não podem andar com a Bíblia na mão como a gente aqui. E eu vi os chineses chorando, pastor Eliade, beijando a Bíblia, irmão. Eles receberam as Bíblias empacotadazinhas. Eles pegavam como se fosse uma joia rara, porque ela é uma joia rara. E eles beijavam e eles ficavam folheando. E com aqueles olhinhos rasgados, chorando e agradecendo, dizendo: obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Porque tem país aí que não pode andar. A Bíblia, eles rasgam as folhas e passam de um para outro, para ler em casa. Porque não tem o privilégio que a gente teve aqui nesse congresso de comer Bíblia. E eu quero encerrar essa ministração hoje dizendo para você que o dono da festa veio, recebeu a adoração da igreja. Ele vai cumprir a promessa. Se você crê, você verá a glória de Deus, como Marta viu e Maria viu. Mas eu quero te dizer também, e não desista jamais da sua caminhada, porque o tempo já está se findando. A noite já chegou e a perseguição já assola a igreja. O Congresso Nacional está se levantando ali, tantos fariseus, para tentar parar a noiva, acabar com os nossos cultos, acabar com festividades iguais a essas. Pastor que tiver programa na TV só tem direito a 1 hora de programa, mas que isso não. Tudo isso tem nessa lei maldita que alguém escreveu lá, guiado pelo inimigo para calar a minha e a tua voz. Mas se isso chegar a acontecer, não pare de falar do teu Deus, não negue a tua fé. Vai chegar um tempo em que aqui no Brasil, aqui no Ocidente, nós temos liberdade para louvar. Chegou um momento que a perseguição na minha vida foi tão grande que eu dizia para Deus: Senhor, se eu não puder mais pregar dentro dos templos, eu prego até embaixo de uma mangueira. E já preguei mesmo. Mas eu não deixo de falar que tu és Deus e que tu és fiel, Senhor. E vai chegar o tempo em que vão querer calar a tua voz, mas Deus vai te provar e Ele vai te mostrar que é contigo, mas não fecha a tua boca diante da luz. Isso aqui que a gente está passando, uma enfermidadezinha, um câncer, uma leucemia, um morto. Porque como eu já falei aqui, eu vi um morto lá no hospital de trauma ressuscitar. Jesus, Ele é o mesmo, irmão. Jesus me mostrou muitas coisas nessa caminhada. Câncer ser curado. Meu pai tinha um câncer. Deus curou meu pai de um câncer. Eu era diaconisa na época. E Deus utilizou dessa ferramenta, porque a honra e a glória é para o Senhor. Porque Deus tinha promessa na vida do meu pai.
Meu pai era maçom, 13º grau da maçonaria. E Jesus salvou meu pai, morreu dando glória, misturando aleluia. Porque quem tem promessa de Deus e toma posse jamais fica frustrado. Ele não mudou. Se coloca de pé, noivo do Cordeiro. Igreja da última hora. O Evangelho já está sendo pregado. E Deus preparou você, manancial, conjunto manancial, as visitadoras, as mulheres do círculo de oração. Saiam daqui com este legado, com esta bandeira. Eu estou ficando cansada. Deus vai levantar mais mulheres pregadoras. Deus vai levantar um exército de saia para marchar e levar o legado dentro da sua casa, aonde estiver. Você quer? Eu reparto com você. Porque tem muitos poucos indo. Deus sabe que o tempo está se findando. Mas nesta noite você vai sair daqui convicto de que Ele vem. Mas nesta última hora, Ele vai capacitar você. Ele não quer só você sentado aí dando glória, não. Pastor, prepare o 15. Ele quer você avançando até as almas lá fora. É muito bom pregar aqui. Quando eu sou convidada para pregar em congresso assim, é maravilhoso. Para crente é muito bom pregar. Quero lá fora, irmão, estreito, em terra estranha, porta na cara. Você dá o folheto, joga um folheto no chão na sua cara. E você diz, Deus te abençoe. E no outro dia está lá de novo, evangelizando. Lá fora é que é difícil. E Deus quer ver isso na igreja da última hora. Avante, manancial. Avante, igreja. Avante, levitas. Avante, pregadores. Avante, pastores. João não está mais aqui. Os discípulos